De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com o Dr. Alexandre Toledo sobre um tema aí muito importante, que é a lei do inquilinato, né? Vamos tentar tirar aí algumas dúvidas referente ao assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Valéria. Boa tarde aos telespectadores da Educadora. Bom, esse assunto é um assunto que gera, né, bastante dúvidas, né, bastante insegurança, a questão, né, do aluguel de casa, tanto para um quanto para outro, tanto para quem quer alugar, como para o proprietário, né, doutor? Afinal de contas, são algumas burocracias que são necessárias, né, doutor? Nós temos no Brasil uma lei do inquilinato, né, uma lei específica, uma lei especial para regular o contrato de locação. Tem algumas exceções que não se enquadram dentro dessa lei, mas essa locação, que é a mais comum, a locação residencial ou a locação não residencial, que é a locação para fins industriais, comerciais, para fins empresariais, está regulada nessa lei, uma lei de 1991. É uma lei muito bem escrita, é uma lei que tem uma jurisprudência muito consolidada, então a lei é amadurecida ao longo dos anos. E ela realmente estabelece proteções de parte a parte, né? Esses dias eu vi numa rede social uma discussão, pessoa reclamando, olha, eu não consigo alugar casa, as exigências são muito grandes, a gente precisava ter mais flexibilidade. E, na verdade, a lei ela é bastante protetiva para o locatário, ela protege bastante o locatário, né? Agora, é um contrato, todo contrato envolve o risco. E a pessoa que aluga o imóvel, seja ela o locador, o dono do imóvel, né, diretamente, seja a imobiliária que o locador contrata para administrar essa locação, eles precisam ter uma segurança jurídica mínima de que aquele contrato vai ser cumprido. Então, por isso, a gente vê, né, quando o nível de exigência aumenta, é porque os riscos se verificaram. Então, isso eu tenho experiência pessoal, né, de ter alugado uma casa, a casa foi devolvida destruída, mas tinha um fiador que garantiu que os reparos fossem feitos, que o locador não ficasse com prejuízo, no caso eu, ficasse com prejuízo. E a gente tem, né, isso, claro, isso vai chegar no escritório de advocacia principalmente, muitos casos de simples inadimplência, né, a pessoa que deixou de pagar ali o aluguel ou os encargos que foram contratados, e casos em que realmente a casa foi bastante danificada ou que não foi feita uma reforma que foi combinada. Então, o que é importante saber, né? O locador, ele quer alugar, mas ele quer ter uma segurança mínima. Por isso, o número de exigências que é feito, o grande número de exigências, às vezes, que é feito do locatário. Em contrapartida, a partir do momento que o locatário aluga o imóvel, ele tem uma série de garantias, né? Especialmente quanto ao uso do imóvel, né? A regularidade do imóvel, as condições de salubridade construtivas que têm que estar garantidas. Então, existe um equilíbrio, né? Mas, infelizmente, a gente vê, né, e a gente acompanha o trabalho de algumas imobiliárias, a gente vê que há um número grande de problemas também derivados do locatário, especialmente não cumprir a sua parte no contrato. Por isso que as exigências, às vezes, parecem grandes. Na verdade, elas são exigências justas previstas na lei. E o contrato é isso, né? Você tem lá as exigências, mas que muitas vezes podem ser discutidas também, né? Conversadas, facilitadas, desde que haja o acordo aí entre a imobiliária e a pessoa que está interessada em alugar o imóvel, né, doutor? Existe essa, vamos dizer assim, uma flexibilidade também? Sim, é um contrato que pode ser discutido entre as partes, né? O que mais causa conflito nessa fase, né, que é a fase de entrada no contrato, que a gente chama de pré-contratual, antes do contrato existir, antes da locação existir, é a discussão principalmente sobre garantias. Então, em geral, as pessoas, o aluguel, elas ajustam facilmente, o valor dos encargos que incidem, né, se vai pagar IPTU ou se não vai pagar IPTU, água, luz, tem que pagar, não tem jeito, óbvio, né? Já está na lei, mas
existe essa discussão mais tranquila. Onde é que a coisa fica complicada? Na garantia, né? Existe uma grande gama de garantias previstas na legislação, né? Nós temos a caução, que é a mais tradicional, né? Aquela fala, vou pagar 3 meses de aluguel. Sim. Essa caução ficou desprestigiada. Por quê? Porque o locador não pode cobrar mais do que 3 meses. A lei proíbe. Ele só pode cobrar até 3 meses de aluguel, de caução. Certo. Qual o problema? Se o locatário ficar inadimplente, em 3 meses ele não termina uma ação de despejo. Verdade. Ele não consegue. Então, é uma medida que pode ser feita, mas ela é, assim, inócua se você tiver que discutir judicialmente o inadimplemento. A outra medida é a caução em bens imóveis. Então, alguém tem um imóvel e dá aquele imóvel em garantia da locação. Essa é uma caução muito boa, não é a melhor para o locador. É uma caução muito boa porque você tem um imóvel garantindo, e ele vai garantir todo o contrato e vai garantir a integralidade da despesa, ou seja, se garante as reformas, se garante o pagamento dos aluguéis e encargos. Depois você tem as garantias, a garantia prestada por terceiros, também mais comum, que é a fiança. Uhum. Ela é uma garantia pessoal, com base na confiança que se tem no fiador, né? Então, o fiador, normalmente a imobiliária vai pedir uma confirmação de crédito, vai pedir vai ver o patrimônio desse fiador, a renda desse fiador, para ver se ele tem condição de prestar garantia. E nós temos as garantias bancárias, né? A fiança bancária, o seguro-fiança, que são garantias que têm normalmente um custo, que é agregado, né? Porque o banco, ou a instituição financeira, ou a instituição de seguro, ela cobra uma taxa, né? É comum que essa taxa equivalha a um aluguel por ano, nessa faixa. Essa é a melhor garantia para o locador. Por quê? Porque não pagou, você cumpre lá as exigências do contrato, às vezes a mera notificação já é suficiente, e ele tem a garantia de uma instituição financeira que está instituída, que tem capital, que vai pagar o aluguel. Ele é inconveniente para o locatário, que ele aumenta o custo da locação. Sim, né? Mas vendo a necessidade, né, de se conseguir um aluguel, de, né, ter a facilitação, aquilo também é diluído. Acredito que seja diluído nos aluguéis, esse seguro ou não. É uma coisa que tem que ser, aquela taxa tem que ser paga à parte do aluguel. Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu não conheço muitos detalhes das operações financeiras, isso, né? Mas é comum. E é claro, a pessoa também vai ter que ter crédito. Se ela não tiver crédito, a instituição financeira não vai liberar o seguro-fiança ou a fiança bancária para ela. Entendi. Então, é feita uma análise de crédito, né? Então, virou uma operação como são as operações comerciais. Antigamente, a pessoa não ia até a loja comprar alguma coisa, um comércio, comprar uma coisa no crediário. Era feita uma verificação de crédito. Se a pessoa tivesse crédito, ela comprava a prazo, né? Hoje, quem faz isso? A instituição financeira. O próprio locador pode fazer? Ele, de repente, olha, esse locatário, ele não tem como prestar garantia, mas é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa em quem eu tenho confiança, então eu vou alugar. Ele corre um risco, corre. Mas é claro que ele fez uma análise antes para saber se aquela pessoa cumprir. Doutor, o senhor estava falando, né, que você já teve experiências com relação a isso. Pode concluir seu pensamento. A relação é que eu já tive locações em que eu não tive garantia nenhuma. Eram pessoas que eu conhecia e não me deram problema nenhum. A casa foi entregue do modo que eu recebi de volta do modo que eu entreguei. Todos os encargos foram pagos, né? Não tem problema. Agora, você precisa conhecer a pessoa para quem você está alugando. É por isso que se exigem as garantias, né? Ela não é diferente de uma operação financeira, né?
nesse ponto, da análise da capacidade de pagamento. O locador, o locatário, se ele for alguém que quer tomar um financiamento para comprar uma casa, um automóvel, tirar um crédito no banco, um capital de giro, qualquer coisa assim, o banco não vai fazer a análise financeira? Justamente. O locador também. Porque a gente tem que ver que a locação, ela não é um contrato de curso rápido, né? Ela não é uma compra e venda simples. Eu vou lá, compro, pago, está encerrado. Não, ela é uma relação que se prolonga no tempo, uma relação continuada, e às vezes por prazos extensos, né? Imagine uma locação de 30 meses, uma locação que seja de um ano. Em um ano muita coisa pode acontecer, a pessoa pode perder o emprego, a pessoa pode ter um problema grave de saúde que a leve a ter uma despesa maior do que ela consegue suportar, ela pode realmente se endividar. Então, como é uma relação longa, as garantias tendem a ser melhor elaboradas. Por isso que o número de garantias é tão grande e as exigências para ela também são. E a gente conversava aqui fora do ar sobre aquela questão. Às vezes você precisa de um avalista, um fiador, né? E essa pessoa tem um imóvel. Tende-se a pensar que pelo fato da pessoa ter um imóvel só, ela não vai ter risco. Isso procede? Não, não procede porque existe uma exceção. A questão do imóvel é o imóvel caracterizar bem de família. Quem tem um imóvel só e é o lugar onde ele mora, né? Ou é o lugar de onde ele tira a renda para pagar o aluguel de onde ele mora, né? Esse lugar é chamado de bem de família e ele é impenhorável. Ele não pode ser constritado para garantir uma dívida. Mas há exceções. Uma das exceções é a fiança prestada em contrato de locação. Em geral, as imobiliárias exigem 2 imóveis. Por quê? Para ter uma garantia mais robusta, né? Porque às vezes a pessoa vai alienar um imóvel facilmente, essa garantia se perde. Porque não fica vinculado o imóvel na fiança. O imóvel fica vinculado quando é caução em imóvel. Então, é mais interessante que você tenha um bem a mais, um número de bens maior, que é mais difícil a pessoa alienar os 2 imóveis que ela tem. Com certeza. Né? Então, mas essa história de que ela tem um imóvel só impenhorável, não. Até houve um tempo que tinha algumas decisões que falaram, quiseram aplicar ali a Lei 8.009, mas isso hoje está bem consolidado. Tem garantia. A gente está falando aí no caso, né, do locador. Agora, o locatário, por exemplo, essas decisões aí que constam em contrato também, vamos dizer assim, podem favorecer um pouco a pessoa que mora na residência, porque uma vez que ela esteja morando, e podem aparecer algumas situações ali no imóvel também, né, de danos, mas não danos feitos pelos moradores. Algumas coisas que possam ser de responsabilidade do locatário, isso também pode vir a garantir um problema maior, né, que não seja causado pelo morador. Me permita até expandir a tua ideia aí, porque essa questão da situação do imóvel, das condições do imóvel, ela é muito interessante. O que a gente recomenda quando se vai fazer uma locação? Que se façam os autos de vistoria. Então, antes de começar a locação e logo depois de o locatário desocupar ou depois dele reformar, depois da desocupação, é importantíssimo que as partes façam um auto de vistoria, o locador e o locatário. Por isso que é interessante contratar uma imobiliária. O pessoal que é corretor de imóveis, eles já têm algum conhecimento sobre a avaliação das condições do imóvel. O ideal, é claro, a pessoa ideal com formação técnica para avaliar é o engenheiro, né? O engenheiro civil ou o arquiteto. Agora, os corretores de imóveis podem fazer esta avaliação no imóvel superficial? Podem. E normalmente eles fazem, claro, o corretor de imóveis tem uma visão muito boa, porque ele já conhece
por conta da experiência, qual é a condição do imóvel. Então, você contratou uma imobiliária, a imobiliária vai te prestar esse serviço. Aliás, esse é um dos serviços mais importantes que a imobiliária presta, é avaliar as condições do imóvel. Então, fazendo o auto de vistoria, vai se verificar se aquele imóvel está em perfeitas condições para locação. Ah, eu só posso alugar um imóvel que esteja em perfeitas condições? Não. Você pode alugar um imóvel, por exemplo, que esteja com a pintura à meia-vida ou até danificada. Você pode contratar um imóvel, a locação de um imóvel que tenha alguns problemas estruturais, desde que não comprometa a segurança, pode. Mas isso tem que constar no auto de vistoria, porque senão vai chegar ao final da locação e há o risco de se discutir se esse dano ele já existia antes do contrato ou se ele foi causado pelo locatário. Por isso, o auto de vistoria é a peça tão importante quanto o contrato de locação. Nós participamos, e hoje a gente tem muito recurso, porque por conta do smartphone, a gente vai, fotografa, filma, né? Analisa, você faz um registro histórico daquele momento. E aí tem aquela situação, se o dano é um dano que pré-existia e foi feito antes do contrato, o locatário vai ter que se responsabilizar por esse dano? É claro que não. O dano pré-existia, já foi alugado assim. Então ele vai ter que reparar? Não. Agora, os danos que ocorrem no curso da locação e que foram causados pelo locatário ou pelas pessoas que ele recebe na casa dele, por esses danos o locatário vai responder. Por isso, então, que se tem que fazer o auto de vistoria no início e no final da locação, né? Quanto à responsabilidade, podem acontecer defeitos no imóvel, no curso do imóvel. Por exemplo, que é uma fonte gigante de discussão entre locadores e locatários. As umidades que aparecem no imóvel. Sim. Então, às vezes, acontece do locador vai lá, pinta o imóvel antes da locação. Aquela umidade tende a desaparecer por algum tempo. E depois ela volta. Retorna. O locatário tem que corrigir aquilo? Não. Se ele provar que pré-existia. Agora, pode surgir uma umidade decorrente da conduta do locatário? Pode. Porque, por exemplo, limpar calha é obrigação do locatário. Parte da limpeza e conservação do imóvel. Aí ele não limpa a calha. E a calha extravasa a água para dentro da laje e provoca uma infiltração, né? O locatário vai lá, ele não cuida direito do imóvel e, por exemplo, ele permite ali um uso inadequado de bater, por exemplo, um portão numa parede ou de encostar coisas na parede e provocar ali uma umidade. Ele vai ser responsabilizado? Vai. Então, a gente tem que determinar a condição do imóvel e determinar o que acontece no curso da locação, né? Para definir qual é a responsabilidade de cada uma das partes. E a gente falava aí, né, doutor, sobre essas questões aí dos problemas que podem surgir durante o aluguel, durante coisas que não se imaginava que tivesse. Como é que é o procedimento nesse caso? O importante é que o locador e o locatário se mantenham em diálogo permanente, que eles fiquem o tempo todo conversando, que eles mantenham o contato. Por que isso? Às vezes surge uma questão que não estava na vistoria, né? E que também não foi causada pelo locatário. Então, nesse caso, a gente tem o que se chama de benfeitoria, né? Aquilo que se faz em favor de alguma coisa, em 3 categorias. São benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas que precisam ser feitas sob pena de você criar uma degradação, né? Então, por exemplo, você tem um telhado que quebrou a telha. E ali vai começar a entrar água. Você tanto pode causar uma infiltração como o apodrecimento do madeiramento do imóvel. Ou seja,
é necessário que se faça a substituição da telha. A telha integra a estrutura do imóvel. Quem é que tem que fazer isso? Quem é que paga por isso? Se é estrutural, né? Ou seja, não é uma despesa de manutenção ordinária, quem faz é o locador. Ele tem que fazer, né? Mas o locador às vezes está demorando um pouco, né? Ou às vezes ele até fala para o locatário, olha, pode fazer. Ou às vezes ele não fala nada. O locatário vai lá e conserta. Se a benfeitoria é necessária, o locatário tem direito à indenização do que ele gastou. Tá? A segundo tipo de benfeitoria são as benfeitorias úteis. É aquilo que melhora o uso da coisa, né? Essas benfeitorias úteis, para elas serem indenizadas, elas precisam de autorização do locatário, do locador. O locatário só pode fazer se o locador autorizar. E se o locador autorizar, ele é obrigado a indenizar, a não ser que eles coloquem uma cláusula que não indeniza, né? Então, por exemplo, eu vou criar no imóvel, o imóvel tem uma campainha convencional, eu vou trocar aquilo por um interfone com uma câmera ali para ver quem está apertando a campainha, certo? É uma benfeitoria útil, ela melhora o uso do bem, né? Mas ela é necessária? Não. Você pode ter um imóvel que tenha só a campainha lá, né? Pode ter um imóvel sem campainha. Sim. Mas ela é uma benfeitoria útil, ela melhora o uso do imóvel, né? Aí o locatário quer colocar. O locador pode falar, não, coloca, a gente desconta no aluguel, ou eu te pago, né? Ou o locador pode simplesmente falar, olha, eu não quero que coloque. Se você quiser, é responsabilidade Se você sua. quiser, você coloca, mas é seu, né? Então, se tiver autorização do locador, ele vai ser indenizado. E a terceira é a benfeitoria voluptuária. O que é aquilo? É um deleite, um aformoseamento. Eu vou colocar uma fonte no jardim da casa. Essa benfeitoria não é indenizável nunca, né? E o locatário pode levar, se ele puder tirar sem destruir a coisa... Pode levar para ele. Ele pode levar depois. Mas ele fala, por exemplo, vou colocar uma piscina, né, no imóvel. Poxa, ela é voluptuária, precisa daquilo, o imóvel necessita daquilo? Não, não necessita daquilo. Se ele fez e ele não vai ter condição de tirar isso depois, porque é uma piscina de alvenaria, isso criaria uma destruição, mudaria a configuração do imóvel, qualquer coisa assim, aí ele não vai ser indenizado. Então, são coisas que podem ser realizadas durante a locação. E aí, durante a locação, a gente tem que definir aquilo que é responsabilidade do locador e aquilo que é responsabilidade do locatário. Tudo que se refira à estrutura do imóvel é responsabilidade do locador. Então, o imóvel está trincando a parede, apareceu uma fenda estrutural, né? E isso pode comprometer a segurança do imóvel. O locador faz, né? Agora, a parede ficou suja. Quem tem que pintar a parede? O locatário, né? A limpeza do imóvel, né? A limpeza do imóvel. E olha, fala, não é possível, alguém fala, não é possível que o cara vai morar na casa e vai deixar a casa suja. Deixa. Acontece. Veja, a maioria das pessoas, a maioria dos locatários, são bons locatários. São locatários que cumprem o contrato. Senão, a gente não tinha mais locação de imóvel. As pessoas parariam de investir nisso. Então, a maior parte dos locatários são bons locatários e a maior parte dos locadores são bons locadores. Mas existe uma pequena fração, um grupo pequeno de locatários, que é problemático. Então, eles danificam o imóvel, eles não tomam cuidados básicos, né? Então, você vai vistoriar o imóvel no final, o imóvel às vezes não está danificado, mas ele está muito sujo, né? Pessoa, por exemplo, não toma cuidado ali de limpar em volta do espelho da luz, né? Porque vai passando, vai colocando a mão, aquilo vai sujando. De repente, uma pequena manutenção ali, eventual, já resolveria o problema, mas não, vai deixando.
Então, é importante. Né? E o locatário tem que entender o seguinte, ele é responsável por isso. Por manter o imóvel limpo, por manter o imóvel organizado. E ele é responsável por informar o locador. Por isso que eu falei lá no início desse bloco. Diálogo permanente. Apareceu o defeito, qualquer um comunica o locador ou comunica a imobiliária. Para que vocês definam de quem é a responsabilidade e para que realmente haja o conserto. Para que, especialmente, se aquele dano que às vezes aparenta ser um dano simples, ele na verdade é um dano complexo e que pode levar a uma degradação do bem. Então, apareceu o dano, comunica o dono. São várias aqui as questões que eu gostaria de falar sobre isso, né? Mas o tempo, por conta do horário eleitoral, até ficou mais curto. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas têm grande interesse é sobre a questão aí, né, do aumento de aluguel. Como é que é organizado isso? Tá certo. Os reajustes, né? Sobre o assunto, a gente pode marcar uma outra rodada, uma continuidade do bate-papo. Com certeza. O reajuste, ele normalmente está especificado no contrato. Não existe um índice legal de reajuste. Tá? Falar o reajuste vai ser por este índice, está na lei. Não. É comum se usar o IGPM. Né? Mas é o único índice que pode ser usado? Não. Qualquer índice é o índice que for estabelecido entre as partes. Né? Naturalmente, ele tem que ser um índice oficial, porque o reajuste, na verdade, ele é feito para corrigir o valor da locação para um valor presente. Né? O que aumenta, em geral, é o valor decorrente da inflação, processo inflacionário. Então, normalmente o IGPM, mas pode ser o IPCA, pode ser o IPCAE, pode ser o INPC, são todos índices conhecidos, né? Índices de preço, em geral, são bem aceitos. Tá? Se não tiver índice, como é que faz? A rigor não tem reajuste, mas o locador pode entrar em juízo e pedir para que o juiz fixe um índice, sem rescindir a locação. E existe uma outra situação, que é quando o aluguel fica defasado em razão do valor de mercado. Porque o mercado imobiliário ele tem uma lógica própria, um funcionamento próprio, que nem sempre coincide com o mercado de preços. Né? Se o imóvel valorizou, a tendência é que o aluguel também valorize. Né? Então, nessas circunstâncias, se o contrato tiver mais de 3 anos, o locador pode pedir a revisão do valor do aluguel. Aí vai ser ajustado ao valor de mercado, independente do índice de reajuste. Também é importante lembrar que o reajuste ele tem que ser anual, não se pode reajustar todo mês o aluguel. Né? O aluguel é reajustado anualmente pela o que a gente chama de variação acumulada. Então, você vai pegar o índice do início da locação, o índice do mês anterior ao reajuste, somar esses índices e aplicar o valor do aluguel, chega-se no valor da locação. E aí a questão de condições aí da rescisão de contrato. Às vezes, né, foi na imobiliária, fez um contrato, mas por um motivo ou outro, a pessoa precisa rescindir esse contrato. O locador, o locador não rescinde nunca. Ele tem uma hipótese apenas, algumas hipóteses específicas que vão depender do prazo do contrato de locação. A gente precisaria de um programa inteiro para falar sobre ele. Mas assim, vamos perguntar, o locatário pode rescindir o contrato? Pode, pagando a multa. Normalmente o contrato tem uma multa, que ela pode ser, por exemplo, um determinado número de aluguéis, 3 aluguéis. Ou ela pode ser proporcional à saída, né? Olha, 20% do valor dos aluguéis do momento da rescisão antecipada até o final. Né? Agora, o locador pode exigir que o locatário saia do imóvel se o contrato for por prazo determinado e ele tiver menos de 30 meses, ele não pode, ele não consegue. Que é a chamada denúncia vazia. Né? Quando saiu a lei do inquilinato, lá em 91, o que se falava é o seguinte, olha, acabou a denúncia vazia. Então, não existe denúncia vazia. Se o contrato tiver um prazo maior, aí você tem circunstâncias específicas em que a locação pode ser rescindida. Então, por exemplo, o descumprimento de contrato, a falta de pagamento, isso é óbvio. Sim. Mas, por exemplo, o uso próprio,
a desapropriação do imóvel, a necessidade de receber o imóvel para fazer uma reforma urgente e extensa, que não comporte ter o locatário lá dentro. Então, são situações bastante específicas, né? É onde você mesmo disse, isso tudo tem que ser discutido no momento ali, né, que está se fazendo, quando a pessoa decide alugar o imóvel ali, é muito importante entender tudo sobre essa lei, né? Por mútuo consentimento, se faz tudo. Se as duas partes estão de acordo, não tem problema. O locador chega e fala para o locatário, olha, eu estou precisando do imóvel, mas está no teu prazo. Você me devolve o imóvel, eu te libero da reforma. Então, é negociável. Negociação, né? Por isso que o fundamental, diálogo permanente. Ô, doutor, e a questão da sublocação? Eu fui lá, fiz toda a documentação, tudo que era exigido, estou na casa, mas às vezes eu tenho que sair. Eu posso colocar uma outra pessoa ali para ficar ali com as garantias que eu passei? Só se o contrato tiver a permissão ou se houver a permissão por escrito do locador. Senão, não pode. Você não pode transferir a obrigação para um terceiro. A cessão da locação, quer dizer, o cara deixa de ser locador e passa para um terceiro. A sublocação, que ele continua sendo locador e ele aluga para um terceiro ganhando um dinheiro com isso. Não pode também. Só se tiver previsto no contrato ou se tiver autorização do locador. E se a pessoa, vamos dizer assim, faz isso debaixo de um quieto? Não comunica, a imobiliária simplesmente sai e coloca uma outra pessoa morando ali e não comunicou. Isso é uma grave violação do contrato de locação. O contrato fica sujeito à rescisão por justa causa. E, claro, a ação de despejo, né? E essa ação de despejo, ela pode ser pedida, vamos dizer assim, nesse caso, né? Imediatamente? Imediatamente. Tem o prazo? Como é que é isso? Não, imediatamente. Que aí é um caso Porque, em geral, o locador nem sabe, né? O locador pode vistoriar o imóvel. Você pode pedir para vistoriar o imóvel, conferir se o imóvel está regular, se o uso do imóvel está regular. Mas, às vezes, ele não sabe. A maioria das vezes, não sabe. Houve a sublocação sem autorização. No momento em que o locador descobrir, ele pode rescindir o contrato. Agora, se ele ficou sabendo e não fez nada, né? Eu notifico o locador lá. Olha, locador, eu quero sublocar o imóvel para a Valéria. E ele fala, não fala nada, ele fica inerte e eu subloco, aí, dependendo da circunstância, pode dar. Mas a regra é, se o sublocador não autorizou, se o locador não autorizou, não pode sublocar. Bom, doutor, infelizmente nós vamos ter que terminar a entrevista, porque tem que entrar aí o horário eleitoral, mas como o senhor mesmo disse, nós vamos marcar um outro dia, porque as questões e as dúvidas são muitas. Mas eu agradeço a sua presença hoje e vamos deixar em aberto aí uma outra data. Eu que agradeço a oportunidade, nós continuamos à disposição, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui conversando com todos vocês. Muito obrigada.